que, como líder do MTST, o senhor e o movimento desafiaram a Guarda Civil Metropolitana em ocupações e invasões, eu pergunto ao senhor, como o senhor vai lidar com uma eventual resistência da GCM ao seu comando, caso o senhor seja eleito? E aproveito também para saber o que o senhor pretende fazer com os 80 fuzis que a atual gestão comprou para os guardas. Obrigado pela sua pergunta, Simone. Você me dá a oportunidade, inclusive, de esclarecer que eu tenho o maior orgulho da minha trajetória de ter atuado mais de 20 anos do lado das pessoas que precisam de moradia, ajudando mães que estavam sendo despejadas e perderam seu último colchão no despejo. Quando a gente vê uma situação como essa, além de questão política, esquerda, direita, é um dever moral, é um dever humano a gente estar ao lado das pessoas que mais precisam. Eu me orgulho muito de ter feito isso e de, sem a caneta na mão, ter ajudado a conquistar mais de 15 mil moradias para as pessoas que precisam. Inclusive, para hoje, o maior empreendimento de habitação que está sendo feito na cidade de São Paulo, de habitação social, é lá em Itaquera, o Copa do Povo, 2.650 apartamentos, fruto de uma parceria do Movimento Sem Teto com o governo federal. Ter o apoio do presidente Lula vai nos ajudar muito a resolver o problema de moradia na cidade de São Paulo. Ter a Marta Suplicy como vice dos céus, do bilhete único, com a experiência que tem, também vai ajudar a lidar com esses problemas. Aliás, foi a Marta que criou a Secretaria de Segurança Urbana quando foi prefeita. Eu tenho na minha campanha GCMs, ex-comandantes da Guarda. Então, você não tenha dúvida, a relação vai ser muito tranquila, de muito respeito, inclusive porque eu vou dobrar o efetivo da GCM em São Paulo e valorizar os guardas. Vamos ao comentário da candidata Marina Helena. Gente, olha isso. Realmente isso é impagável. A gente conseguir ver o Guilherme Boulos, que comanda um movimento marginal de invasão de propriedade. O partido dele, o PSOL, entrou no STF para garantir a saidinha dos presos. Também foi contrário a retirar as barracas que vendem drogas dentro da Cracolândia. Apoia o Lula, que é um ladrão. Boulos, agora ele vem aqui e fala para vocês que quer cuidar da sua segurança. Ele foi num desfile de escola de samba, em que pegou todos os policiais e vestiu os policiais de demônios. É assim que ele vê a polícia. Claramente, essa esquerda que passa a mão na cabeça de bandido. Boulos, por que você gosta tanto de defender bandido? O candidato Guilherme Boulos pediu direito de resposta, que está sendo analisado, e, independentemente disso, você tem direito ao comentário, à réplica do comentário da Marina Helena Boulos. Primeiro, é muito triste ver esse nível de alguém que quer governar a cidade de São Paulo. Só com mentira, com ataque, porque não tem o que dizer, porque não tem proposta. Eu quero falar com você, não vou ficar em bate-boca, porque esse tempo de bate-boca em debate acaba daqui a algumas semanas. Eu estou preocupado com os próximos 4 anos. E particularmente com você, mulher, mãe, que está na fila da saúde. Nunca foi tão difícil conseguir um exame na cidade de São Paulo, e a fila da ginecologia da saúde da mulher foi uma das que mais cresceu. Para fazer exames simples de mamografia, de ultrassom, as pessoas esperam meses ou às vezes até mais de ano. Por isso que eu vou criar o Hospital da Mulher na cidade de São Paulo, para exames, para consultas com especialistas, e com o nosso programa Mais Médicos Especialistas, nós vamos trazer mais ginecologistas, obstetras e especialistas de forma geral, em parceria com o governo Lula, para melhorar a sua vida. O problema de quem vive na cidade de São Paulo hoje é saúde, é segurança, não é baixaria. O pedido de direito de resposta do candidato Guilherme Boulos foi negado. Agora é a vez do jornalista Fábio Diamante, do SBT. Bom dia, Fábio. Qual é o candidato que vai responder a sua pergunta e quem é que vai comentá-la? Bom dia, César. Bom dia a todos. A minha pergunta vai para o José Luiz da Atena, com o comentário do Ricardo Nunes. Candidato, minha pergunta é sobre a população de rua. São Paulo hoje tem mais de 80 mil pessoas morando nas ruas. E o que marcou muito essa gestão foi uma difícil relação da Prefeitura e da base de sustentação do atual prefeito na Câmara com as ONGs que trabalham historicamente nas ruas, especialmente com a Pastoral do Povo da Rua da Igreja Católica.
ameaças de CPI, denúncias de violência da Guarda Civil, proibição de distribuição de comida. Politizou-se o que deveria ser apenas humano e social. Se o senhor for eleito, o que muda? Como é que vai ser a sua relação com essas ONGs? Primeiro, e muito obrigado pela sua pergunta, é retirar a vergonhosa quantidade de 3.000 crianças morando nas ruas em São Paulo. 3.000 crianças. Onde estão os conselhos tutelares da Prefeitura de São Paulo para não deixar ao relento crianças que certamente crescerão marcadas pela violência das ruas? Depois nós temos que pensar na primeira moradia, o auxílio aluguel. Auxílio aluguel que você tem R$600, você não aluga nem um barraco em qualquer lugar. É por isso que estão surgindo favelas em muros, que o cara bota lá uma lona e habita debaixo de uma lona com madeira, um local em que nem bicho moraria. Eu entrevistei uma dessas pessoas que estudou teologia, estava na rua por causa de drogas e daí por diante, né? E pedia, pelo amor de Deus, para que os braços extensos da prefeitura chegassem até ela. E não chegaram, porque precisa ter uma descontaminação ou de álcool ou de droga para que essas pessoas tenham dignidade. Abrigos com mais dignidade. As pessoas não querem ficar em abrigos da prefeitura porque acontecem barbaridades nesses abrigos, não é? Você precisa criar abrigos dignos para o cara não ficar na rua, dividindo a rua com ratos. Temos que ter abraço social a todos eles. 1 minuto para o comentário de Ricardo Nunes. Obrigado, Fábio, pela pergunta da Atena e para que eu possa fazer os comentários. Olha, a gente tem que cuidar dessas pessoas e é o que a cidade de São Paulo está fazendo. Só queria, Fábio, fazer uma correção com relação a esse dado. Esse dado é um dado da Universidade Federal do Rio, de Minas Gerais, aliás, que pega o cadastro do CadÚnico, que não é científico, ele é acumulativo e declaratório. No ano passado, 10.744 pessoas saíram em situação de rua. Mas o que eu estou fazendo? Já estou fazendo. Eu fiz 10 vilas reencontro. São vilas com casa de 18 metros quadrados para famílias com crianças. Que elas vão para lá serem cuidadas, sem curso profissionalizante, atendimento psicossocial, para que eles possam se reinserir no mercado de trabalho e ter sua autonomia. Eu aluguei 4.000 vagas de hotel. Peguei hotéis inteiros para as famílias com crianças para poder fazer esse acolhimento. São Paulo todo dia recebe pessoas e a gente tem esse desafio de sempre estar oferecendo, abordando e levar eles para um acolhimento. É o que a gente está fazendo com muita humanidade. E agora 1 minuto também para a réplica de José Luiz da Atena. Olha, primeiro não precisa de estatística não para você ver a barbárie que nós temos de moradores de rua em São Paulo, pessoas esfarrapadas pedindo para morrer, porque a morte é melhor do que essa vida na rua, gente que atravessa as marginais pedindo para ser atropelado, pessoas esfarrapadas olhando ao relento, simplesmente sem uma palavra que você precisa ter, esperança. Você tem que sair às ruas para observar isso. Nessas andanças, que foi o meu melhor aprendizado político pelas ruas de São Paulo, eu sinto o sofrimento desses moradores de rua que vivem numa insegurança alimentar terrível. São 1.300.000 pessoas, 800 mil em situação alimentar grave, que não vão ter direito nem à comida. Consultórios de rua que a prefeitura deveria expandir, pelo contrário, desapareceram. Essas pessoas precisam de assistência e já. A participação agora é de Luciana Piotto, do Terra. Luciana, muito bom dia. Se não for transparente, não é para você. Precisa? Samap tem. De Guilherme Boulos. Candidato, no ano passado, nós tivemos 987 mortes no trânsito de São Paulo, o maior número de mortes desde 2015. Aqui na capital, a gente tem aproximadamente 900 radares e, em resposta a essa escalada da violência no trânsito, a CET anunciou a instalação de 1.578 novos radares, mas antes que isso acontecesse, o senhor assinou em abril um decreto vetando a instalação de novos equipamentos. Além disso, a gente quase não vê mais marronzinho também nas ruas. E, na última década, o número de carros para cada agente da CET aumentou 70%. Eu gostaria de saber, então, qual que é a sua proposta para melhorar a educação no trânsito dos motoristas e a fiscalização para melhorar esses números da violência no trânsito.
Luciana, obrigado pela tua pergunta. Primeiro, o decreto que eu fiz foi proibindo colocar radar sem estudo técnico. Eu não vou permitir que tenha indústria da multa na cidade de São Paulo, como aconteceu em governos anteriores. Aqui não vai ter indústria da multa, não. Se precisar de um radar, tiver estudo técnico, apresente o estudo, que obviamente vai ser colocado. Agora, o que a gente está fazendo no trânsito? Realmente, uma cidade que tem 7 milhões de veículos que circulam por dia, 1.300.000 motos. Muitas ações nós estamos desenvolvendo. Por exemplo, a faixa azul, Luciana. Eu já fiz 200 quilômetros de faixa azul. A faixa azul, ela evita acidentes, evita óbitos. Não é mais do que aquela faixa azul na rua. São a vida dos motociclistas, que importa muito para a gente. A questão do sistema semafórico. Eu estou fazendo toda a revisão do sistema semafórico da cidade, inclusive com o sistema de semáforo inteligente. A hora que você vê o semáforo, eu comecei pela região central, o centro expandido, estou ampliando. Quando você vê um semáforo com uma linha amarela em volta e uma câmera antes, aquilo já é um semáforo inteligente. Aonde, quando tem muito carro, ele abre, quando tem pouco carro, ele fecha. Quando a gente concluir essa substituição, nós vamos melhorar em 20% o trânsito. Fora as obras que eu estou fazendo. Eu estou fazendo a ponte Pirituba-Lapa e a extensão da Raimundo Pereira de Magalhães. Eu retomei agora, dia 4, as obras do complexo de túneis da Sena Madureira. Tem muitas ações que a gente está desenvolvendo, como, por exemplo, a questão da mobilidade, BRT Radial Leste e BRT Ericanduva. Então, tem bastante coisa. O comentário de Guilherme Boulos, 1 minuto. A educação no trânsito é muito importante para que São Paulo deixe de ter esse recorde absurdo de mortes por acidentes de trânsito. Agora, o que a gente vê é que a postura do Ricardo Nunes, que está na cadeira de prefeito, é uma postura que varia de acordo com a eleição. Sabe, vai chegando perto da eleição, defende uma coisa. Ele teve oportunidade, ficou 3 anos e meio e não fez. Você que está em casa sabe, né? Só agora, perto da eleição, começou a fazer obra, inaugurar placas sem planejamento, obras que, inclusive, dificilmente ele vai conseguir terminar. Isso é muito ruim para a cidade. Isso, inclusive, fortalece a descrença na política. Esses dias até eu vi uma coisa do Ricardo Nunes dizendo que errou ao defender vacinação obrigatória. A vacinação foi tão importante na pandemia e agora, para agradar aliados políticos, ele diz que não defende mais, ou seja, fica mudando de posição na eleição. Aproveito para lhe fazer essa pergunta, deixar para você, Nunes. Você defende vacina obrigatória caso São Paulo enfrente uma nova pandemia? 1 minuto para a réplica do candidato Ricardo Nunes. Olha, deputado Guilherme, o nível está tão bom, aí você vai querer baixar. Poderia respeitar a pergunta da Luciana, que é sobre a questão de mobilidade, do trânsito, a segurança das pessoas que vivem no trânsito da cidade de São Paulo. Com relação à questão da vacina, sou eu o prefeito que tornou São Paulo a capital mundial da vacina. O que eu falei, que a gente precisa sempre corrigir aquilo que às vezes a gente erra, que foi a questão do passaporte. Não precisa obrigar as pessoas para ir numa igreja, ter que apresentar um passaporte, para ir num bar, para ir num restaurante, mas foi aqui nessa cidade que a gente ganhou o título de capital mundial da vacina. Eu tenho muito orgulho do que eu fiz e a minha equipe com relação à questão da pandemia que nós tivemos aqui. Mas eu queria voltar em respeito à Luciana, a pergunta dela. A questão da faixa azul está salvando vidas, são 200 quilômetros. Eu vou fazer mais 200 quilômetros só no início do meu próximo governo. E vamos ampliar ainda mais a questão da faixa azul e continuar fazendo ações para que a gente diminua o número de óbitos, de mortes no trânsito da cidade de São Paulo. Agora vamos a uma nova pergunta de Simone Queiroz, jornalista do SBT. Simone, para qual candidato vai a sua pergunta e quem é que vai comentá-la? César, eu faço a pergunta para a candidata Marina Helena e eu peço os comentários do Datena. Candidata, muito bom dia. Na eleição passada, a senhora concorreu como vice na chapa que era encabeçada por Felipe Sabará, que depois acabou não levando a candidatura até o final e até saiu do seu partido, o Novo, suspeito de inflar o currículo com informações não verdadeiras. Na atual eleição, o Felipe Sabará coordena o programa de governo do candidato Pablo Marçal. No programa deles, como já foi amplamente divulgado, há partes copiadas ou então muito parecidas com aquele plano de governo que a senhora ajudou a fazer 4 anos atrás. Eu pergunto para a senhora foi consultada para que eles usassem parte do plano que a senhora criou? E caso a senhora tenha sido consultada, por que a senhora aceitou colaborar com o plano de governo do seu adversário? Denise, eu não fui consultada, boa parte do plano, de fato, está lá. Aliás, é um prazer poder ter feito 2 planos para a cidade de São Paulo.
Então, aqui, se você quiser saber mais, o plano atual é super completo, eu posso distribuir para vocês, temos mais de 200 páginas de proposta, e eu vou além. Eu digo que esse plano está à disposição de qualquer candidato aqui que seja eleito para a gente fazer o melhor para a nossa população, porque eu vejo que é isso que importa. Nessas próprias eleições, eu vejo outros candidatos, não necessariamente só de partidos de direita, mas de esquerda também, copiando algumas dessas propostas, e eu fico muito feliz se elas forem realmente implementadas. Agora, Denise, a gente sabe que o maior problema da política hoje não é a falta de proposta. E de proposta que a gente deveria estar vivendo na Suíça, com tanto que a gente paga de imposto. E as propostas dos candidatos, todos os nossos problemas deveriam ser solucionados, e não é isso que acontece. E por que, Denise, que não é isso que acontece? Porque a gente sabe que o dinheiro de imposto que vai para o governo é gasto com parasitas, com a companheirada, com cabide de emprego e sobra muito pouco para a população. Então, o fundamental das minhas propostas é isso, é devolver o dinheiro para o seu bolso. O candidato José Luiz da Atena tem 1 minuto para responder, para comentar, na verdade, a pergunta que foi feita pela jornalista Simone Queiroz, do SBT. Por favor, da Atena. Primeiro, Marina, desde o começo eu tenho apresentado as minhas propostas aqui. Só não houve quem não quer. Não é? Com o tempo necessário, desde que eu não seja interrompido, as propostas são apresentadas e eu sou um cidadão que entra na política pela primeira vez, tentando quebrar o sistema e concordando com você, que muita gente promete, sabendo que não vai fazer. A maioria das pessoas que aqui está promete bundos e fundos e sabe que não vai entregar para a senhora dona de casa, para o senhor que está me assistindo aqui, não. Eu só faço promessas que eu tenho certeza que eu vou cumprir e vou cumprir até a morte. Esse é o grande detalhe. Quanto à questão levantada pela Simone, eu acho que debate político é esse aqui mesmo. Tem que ter civilidade, tem que ter proposta e é simples assim. O que passou, a justiça resolve. Vamos à réplica de Marina Helena, 1 minuto. Eu quero falar agora com você que está aí de casa. A minha proposta que eu trago principalmente para você é, gente, para de acreditar no teatro político. São milhões e milhões, dezenas de milhões que são despejadas nos marqueteiros que estão aqui para trazer para os candidatos um monte de proposta linda. Além da proposta, eles fazem pesquisa para ouvir você, o que você acha disso, o que você acha daquilo, isso aqui cola, isso aqui não cola. E no final das contas, na hora que essa turma sai, ganha a eleição, o que acontece com a sua vida? Ela raramente muda. E o grande motivo dela não mudar é o inchaço do nosso governo. Eu estou aqui porque eu cansei desses governos. Aqui no Brasil, a maior parte desses governos de esquerda que querem um Estado inchado, dizem que vão cuidar de você, mas pega esse recurso e dá para a companheirada. E agora é novamente a vez do jornalista Fábio Diamante, do SBT. Diamante, para qual candidato vai a sua pergunta e quem vai comentá-la? Por favor. Obrigado, César. A minha pergunta vai para o candidato Pablo Marçal, com o comentário da candidata Tabata. Candidato, bom dia. O tema é Cracolândia. Eu assisti muitas entrevistas do senhor sobre o tema. O senhor já falou de ideias de colocar uma mesa na Cracolândia com ex-dependentes químicos para que ele converse com as pessoas do fluxo. O senhor já até disse uma vez num podcast que o senhor pretendia passar uma noite na Cracolândia, mas eu queria lhe fazer uma pergunta específica de parte do problema. Qual é o seu projeto para que as pessoas que vivem no fluxo hoje, elas tenham emprego e moradia? O censo da Cracolândia já mostrou que a grande maioria é oriunda do sistema penitenciário. Elas têm, além da dependência química, esse grave problema social. Então, qual é o seu projeto, concretamente falando, para conseguir fazer com que essas pessoas tenham onde trabalhar e onde morar? Bom dia. Todo mundo que está assistindo pode entrar agora no Instagram, Pablo Marçal por SP. Meu time vai postar um vídeo onde eu abordo uma pessoa da Cracolândia e pergunto o motivo dela estar ali e explico, né, o porquê que muitas pessoas não saem dali. Hoje a gente deve ter aí, hoje, esparramado pela cidade, 40 focos de Cracolândia. Ali na Santa Ifigênia já chegamos a ter 8.000 pessoas ali em 45 quadras.
tem 3 cenários. A gente precisa de convencer essa pessoa na situação de rua. A Arca do Sabará já tirou 3.500 pessoas da situação de rua e deu emprego. Segundo passo, a gente tem que levar para os abrigos. Terceiro passo, levar essas pessoas para a condição de trabalho. Dar esporte para essas pessoas. Pedir ajuda para as religiões, que traz um fator de esperança absurdo para essas pessoas se comportarem aí nessa transformação. Leva 7 vezes, em média, para você convencer uma pessoa a sair da situação de rua. Elas precisam de empregos de baixa qualificação, bares e restaurantes, agricultura familiar. Inclusive, tem uma legislação aqui em São Paulo que 30% da merenda tem que vir disso, da agricultura familiar. E hoje é cumprida 5%, é um bom lugar para levar essas pessoas que querem essa transformação. Então, a grande verdade é que isso é tratar o efeito. A gente precisa sanear a entrada dessas pessoas que estão vindo de outros municípios onde não tem mendigos, estão despejando aqui, e tratar na questão esportiva, porque você não acha gente que é esportista na situação de rua hoje. Então, nós vamos tratar na escola municipal também. 1 minuto para o comentário de Tabata Amaral. Entra gestão e sai gestão e a Cracolândia só piora. Tentaram, inclusive, varrer a Cracolândia, espalhar a Cracolândia para ver se não ia atrapalhar no ano eleitoral. Resultado, 72 pontos de Cracolândia. Tem na Iervante, tem no CEAGESP, tem na Penha, não é só na região central. Qual que é o desafio aqui? É entender que tem bandido e tem doente. Quando a gente fala de bandido, não tem coitadinho, não. Eu cansei de perder gente que cresceu comigo, que foi cooptada pelo crime, que entrou no mundo das drogas. É uma destruição daquela pessoa, de toda a família, de todo o entorno. É trabalhar com as polícias, é entender se tem agente público envolvido, é fechar hotel, ferro velho, é garantir que o crack não está entrando e o dinheiro não está saindo. E é olhar com humanidade para o doente. Eu perdi meu pai para as drogas, meu pai sempre quis se internar, nunca encontrou uma vaga no serviço público. São Paulo hoje não tem vaga para tratar quem está doente. Tem que olhar para a saúde, dar emprego e moradia, e é isso que eu farei. É minha vida. 1 minuto agora para a réplica de Pablo Marçal. Eu tive há 15 dias atrás em El Salvador, um país que está até 15 dias atrás com 695 dias sem um único homicídio. E eu fui no lugar, no centro da cidade, em São Salvador, que existia a Cracolândia e já não existe mais. Lá tem um presidente que foi prefeito da capital, ele é um cara jovem, ele é um cara de mídias sociais também e que revolucionou aquela cidade e aquele país. Tem como resolver. Eu senti a energia da solução. E você que tem familiares nessa situação, nós vamos colocar anjos da guarda. O que é isso? Vocês são 80 mil pessoas, nós vamos colocar 80 mil pessoas de anjo da guarda para ficar com essa pessoa até ela ser migrada para o abrigo e depois para o emprego. Qual que é o problema hoje? A atual gestão trata as pessoas em situação de rua como rebanho. E aí não tem como, não tem um metadado, não tem a gestão numérica disso. E essas pessoas tomam jatos de água, elas são esparramadas pela cidade, porque, de fato, a prefeitura investe 1 bilhão e aumentou 23% no último ano as pessoas em situação de rua. A participação agora é de Roberto Nonato, da Rádio Nova Brasil. Nonato, muito bom dia. Para quem vai a sua pergunta e quem é que vai comentar? Bom dia, César, e bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente. A minha pergunta vai para a candidata Tabata Amaral, com o comentário do Pablo Marçal. Como já foi dito aqui, São Paulo teve pelo menos 3 dias seguidos com o pior ar para se respirar em todo o mundo, de acordo com um site suíço. Queria saber quais são as suas propostas para a gente amenizar um pouco essa situação em São Paulo, à medida em que, por exemplo, só para a gente comparar com outras metrópoles, Londres adotou desde 2019 um cenário de restrição para carros em boa parte da sua região central. Paris, desde 2016, também adota isso e, além disso, há um planejamento da prefeita local de plantação de 170 mil árvores na capital francesa. Ampliar o rodízio, como foi feito na pandemia, que deu algum resultado, estaria também nos seus planos, candidata? Nonato, muito obrigada pela sua pergunta. Não está nos meus planos ampliar o rodízio, porque eu acho que essa é uma intervenção que traz um custo gigantesco e não vai na raiz do problema. São Paulo teve o pior ar do mundo, o ar mais poluído por uma semana e a prefeitura não fez nada. Para ter discurso, diz que comprou soro. Não viu o prefeito dando uma orientação, falando sobre máscara, dizendo que era para abrir ou fechar a janela, instruindo as pessoas. Líder, nessas horas, não pode se esconder. Não importa que tenha eleição, tem que tomar liderança e agir. E a gente vai agir no longo prazo. O meu compromisso é agir como se todo ano fosse ano eleitoral. Que o atual prefeito ficou 3 anos,
sem fazer praticamente nada, veio o ano eleitoral, despeja asfalto pela cidade. Isso não resolve. Vocês vão me ver dia 1 de janeiro, de domingo a domingo, 18 horas por dia trabalhando, como se cada dia fosse véspera da eleição. Trabalhando para a gente ter ônibus elétrico, trabalhando para investir no transporte público, para ser mais eficiente, mais direto, trabalhando para a gente levar saneamento básico para as pessoas, trabalhando para a gente enfrentar as enchentes. Todo começo de ano, alguém perde tudo aqui em São Paulo. Quantas pessoas já perderam sua vida, inclusive no ano passado? E é por isso que a gente vai, com essa energia, desde o dia 1 de janeiro, olhar para o córrego, olhar para a moradia e apostar em mais árvores em São Paulo para melhorar a poluição e para melhorar o nosso meio ambiente. 1 minuto para o comentário de Pablo Marçal. Por mais que o atual prefeito, ele é concorrente nosso aqui, eu acho injusto falar que ele não fez nada. Ele fez sim. Eu vi os comunicados aqui na cidade de São Paulo. Eu vi ele fazendo. A gente não pode ser injusto com ele. Eu vi que ele nem pediu direito de resposta, porque não é uma ofensa, mas eu acho que num debate de alto nível a gente não precisa de usar nosso tempo para inventar nada. Agora, falar que ele tem um boletim de ocorrência em relação a briga familiar, violência doméstica. Violência doméstica, está envolvido com mais de 100 pessoas na questão das creches, na máfia das creches, isso é a questão da Polícia Federal. A gente tem que ser justo naquilo que é bom e naquilo que é ruim. Sobre a cidade, em 1.460 dias, com a ajuda dos donos dos imóveis, nós vamos plantar 3 milhões de árvores, que ontem saiu uma notícia que a qualidade do ar da cidade é como se cada um de nós tivesse fumado 4 cigarros, para você ter uma noção. Os rios estão sujos. Ninguém está preocupado com isso. Centenas de rios sujos nessa cidade. Ricardo Nunes pediu o direito de resposta, será analisado. Vamos à réplica de Tabata Amaral. 1 minuto, candidata. Eu estou achando muito curioso esse joguinho combinado em que todo mundo virou amiguinho. Tem algo por trás. Mas vamos falar do que importa. Você vai na Faria Lima, a avenida que tem mais dinheiro de São Paulo. Tem uma placa, área sujeito a alagamento. A prefeitura se deu ao trabalho de botar uma pessoa para carregar a placa e botar na Faria Lima. Aí você vai no Jardim Rosana, Campo Limpo, e ouve da dona Creuza, como eu ouvi, meu olho encheu de lágrima, que ela está ali há anos, o córrego sempre enche, foi a prefeitura, colocou 8 milhões de reais e fez a canalização de apenas metade do córrego. Quem é que tem uma ideia dessa? Aí você vai na favela do Vietnã, no Jabaquara. Estão lá, todo ano sofrem com as chuvas. A prefeitura fez o quê? Outra obra mal feita, na chuva seguinte encheu mais. O que a gente mais viu nesse ano eleitoral foram obras, inclusive 200 contratos com denúncia. Só que essas pessoas vão estar lá no começo do ano que vem, vão estar sofrendo. É por isso que a gente não pode se contentar com pouco, é por isso que a gente acreditar e entender que a gente merece muito. O pedido de direito de resposta de Ricardo Nunes foi concedido. 1 minuto, candidato. Ok. Eu agradeço. É muito ruim a gente ter que ficar pedindo direito de resposta num debate porque está sofrendo ataques. Você que está aí nos assistindo, você quer as propostas. Nós temos observado que o Pablo Henrique, que tanto ataca, fala mentira, é o que tem a maior rejeição. Ele começou falando, obrigado que eu estou em primeiro na pesquisa. Ele está em primeiro só em rejeição, bateu o recorde de rejeição. Eu tenho uma vida absolutamente limpa, nunca tive um indiciamento, nunca tive nenhuma condenação. O que tem, e que eles ficam com dor de cotovelo, das creches, é que na minha cidade, na sua cidade, nós estamos no 4º ano consecutivo com vaga de creche para todas as crianças. Todas as crianças têm vaga de creche em São Paulo. Inclusive, todas com período integral, com 5 alimentações, com pedagogas cuidando, com nutricionistas fazendo o cardápio da refeição das nossas crianças. Então, a gente espera que, depois que o César fez o início, muito bom, que a gente possa voltar ter aqui um bom debate com verdades e repudiar essas mentiras, porque as pessoas já perceberam que isso não é positivo. Nós encerramos aqui o segundo bloco. Nós lembramos que esse debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo é transmitido pelo SBT, SBT News, mais SBT, Terra e Rádio Nova Brasil. Nós voltamos depois do intervalo para o terceiro e último bloco. Até já!